Olá, turma! Vamos a mais uma aula de Matemática 2 e o tema da nossa aula de hoje é porcentagem. Lembrando que essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre da primeira série. Vamos começar nossa aula respondendo a seguinte pergunta: o que é porcentagem? Bom, nós podemos definir porcentagem como sendo uma razão centesimal representada pelo símbolo de porcento. Mas o que é uma razão centesimal? É simples, é uma fração cujo o denominador é 100. Vamos aos exemplos. Exemplo A. 7 sobre 100. Isso aqui é uma razão centesimal. Isso aqui é uma porcentagem, que nós podemos escrever da seguinte forma: 7%. Exemplo B. 3 sobre 20. Perceba que o denominador dessa fração é 20, não é 100. Então, aqui não é uma razão centesimal. Ou seja, essa fração não é uma porcentagem. Mas nós podemos escrever essa fração como uma porcentagem. Como? Transformando o denominador, que é 20, em 100. E como é que eu faço para transformar o 20 em 100? Multiplico ele por 5. Lembrando que eu devo multiplicar em cima e embaixo, tá? Obtenho 15 sobre 100. Professor, sempre vou multiplicar por 5? Não. Eu multipliquei por 5 porque o 5 multiplicado por 20 é que dá 100. Bom, agora eu tenho uma razão centesimal. Eu tenho uma fração com denominador 100. Eu tenho uma porcentagem. Isso aqui é 15%. A porcentagem, quando ela é escrita dessa forma, um número com esse símbolo da porcentagem, é chamada de taxa percentual, esses valores aqui. E é essa observação que eu vou escrever. 7%, 15%, escritos dessa forma aqui, eles são chamados de taxa percentual. Vamos resolver o seguinte exemplo. Observe a figura e responda. Alternativa A. Qual o número total de quadradinhos? Alternativa B. Qual o número de quadradinhos pintados? Alternativa C. Qual a taxa percentual de quadradinhos pintados? Bom, vamos lá. O número total de quadradinhos aqui é 10. É só você contar. Tem 3 aqui pintados e 7 que estão sem ser pintados. Qual o número de quadradinhos pintados? Também é só contar. Vale 3. Agora, na alternativa C, ele pergunta qual a taxa percentual de quadradinhos pintados. Eu tenho pintados aqui 3 quadradinhos. De quantos? De 10. Então, a fração que representa essa parte aqui de quadradinhos pintados é 3 sobre 10. Mas ele quer a taxa percentual, então eu tenho que transformar essa fração aqui, com o denominador 10, em uma porcentagem. Primeiro eu tenho que multiplicar por 10, em cima e embaixo. Por quê? Porque assim eu transformo o denominador em 100. Vai ficar 30 sobre 100, que corresponde a 30%. Então, 30% desses quadradinhos aqui estão pintados. Se perguntasse qual a taxa percentual de quadradinhos que não estão pintados, obviamente, se pintados são 30%, o que não estão pintados são 70%. Vamos ao próximo exemplo. Cálculo de porcentagem. Primeiro exemplo, calcule 3% de 250. Segundo exemplo, quanto é 10% ao quadrado? Bom, para a gente encontrar a porcentagem de um número, existe um método prático para isso. 3% de 250, como é que eu faço? 3% corresponde a 3 sobre 100. Eu escrevo dessa forma aqui e multiplico pelo valor, que é 250. 250. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 250 e o resultado que der eu vou dividir por 100. Mas antes, perceba que aqui eu posso cortar zero.
eu posso cortar o 0 do 250 e um 0 aqui embaixo no 100. Então, fica muito mais fácil de trabalhar. Bom, aqui em cima, 3 vezes 25 dá 75. E aqui embaixo sobrou 10. 75 dividido por 10, é só colocar a vírgula ali entre o 7 e o 5, dá 7,5. Como a pergunta foi feita em cima desse valor aqui, que está em reais, a resposta também tem que estar em reais. Então, aqui é 7,50. Segundo exemplo, quanto é 10% ao quadrado? Bom, quem entende um pouco de potência vai pensar logo em fazer 10 ao quadrado dá 100, 100%, mas não é bem assim que funciona. Porque aqui, dentro desse parêntese, 10%, eu tenho uma fração. Né? Lembre-se que 10% é 10 sobre 100. Se eu elevar 10 sobre 100, ou seja, 10% ao quadrado, antes de fazer isso, eu vou cortar os zeros aqui, aproveitar, tem um zero em cima, um zero embaixo, eu corto. Então, aqui ficou 1 sobre 10. Quando eu elevar a 2, vai ficar... Aqui, cortei o zero, né? 1 sobre 10 elevado a 2. Quando eu elevar a 2, 1 elevado a 2 é 1. E 10 elevado a 2 é 100. 1 centésimo, que corresponde a 1%. Então, 10% elevado a 2, ou seja, ao quadrado, é 1%. Vamos ao próximo exemplo. É um problema que diz o seguinte: um celular que custa R$ 400 foi vendido com 15% de desconto. Responda. Qual o valor do desconto? Ora, para eu saber qual é o valor do desconto, eu preciso calcular 15% de 400. Posso fazer pelo método prático. 15% é 15 sobre 100 e eu multiplico por 400. Cuidado, 400, aqui tem vírgula 00 porque está na notação monetária. Você não coloca o vírgula 00 aqui quando for fazer o cálculo, tá? Bom, aqui eu percebo que tem 2 zeros que eu posso cortar em cima e embaixo. Então, vai ficar 15 vezes 4, que é 60. Aqui embaixo ficou 1, 60 por 1 é 60 mesmo. Então, o desconto é de R$ 60. Alternativa B. Por quanto o celular foi vendido? Bom, para a gente saber disso, a gente precisa saber que esses 15% foi de desconto, ou seja, eu devo subtrair esse valor do valor principal do celular, que é R$ 400. Então, quando eu fizer 400 menos 60, vai dar R$ 340. Bom, essa foi um pequeno resumo sobre o conteúdo de porcentagem. No Google Classroom de vocês tem uma lista com alguns exercícios para vocês praticarem. Copiem e respondam as questões no caderno, tirem a foto e me enviem pelo Google Classroom, ok? Fica mais fácil de eu registrar por lá. Só me envie no privado se realmente você não conseguir enviar pelo Google Classroom. E para qualquer tipo de dúvida sobre os exercícios, estarei à disposição no WhatsApp. Só tenha um pouco de paciência, porque tem muitos alunos que mandam muitas mensagens e eu acabo esquecendo de ver algumas e demora um pouquinho, ok? Bom, por hoje é só.